Ah, ele já tá com o gravando junto. Isso, eu já deixo. Uhum. Tá, aí Aí você agora eu falou vou que falar. pode ser que eu tenha que mas vai subir, né? Se tiver alguém entrando que eu tenha que aceitar. Vira ali ela de novo, vira a tua câmera ali de novo. Ah, aqui, ver sala de espera, né? Isso aí mesmo. Tá bom. Tu só tem que ligar a tua câmera, tá? Porque eu Tá, sempre inicio ela com eu a vou câmera ligar. desligada. Tá? Tá Beijo. bom, obrigada, beijo. Tchau. Tchau. Olá, será que conseguimos? Estão me ouvindo, me vendo? Estou vendo a Suzane aqui. Vamos esperar todo mundo entrar. Oi, prof. Oi, tudo bem? Tô Tudo te bom? ouvindo, mas não tô te vendo. Peraí. Pode ser. Tá tudo certo? Ah, oi! Tudo Que bem? legal que dá para se ver, né? Prazer te conhecer. Prazer também, que legal, Suzane. Ah, eu pedi tua ajuda outro dia, porque sou libanesa, às vezes não entende, sabe? Sim, Perdão. eu te respondi. Quando quiser, é Ouvi. só me escrever, tá bom? Isso. Agora eu vou fazer isso mesmo. Aham, ótimo. Aí a gente fala por lá, pode mandar áudio também, pode me mandar tudo, tá bom? Ótimo. Gostei hoje, assim, de Zoom, sabe? Parece que a gente se entende bem, né? Sim, a gente até estava conversando sobre isso, eu e a Mara, antes de começar, que a gente vai fazer hoje pelo Zoom, e aí vamos ver como que todo mundo acha, para ver se nas próximas podem ser por Zoom também. E Para mim não tem problema, porque quem quiser pode aparecer, quem não pode isso. só falar a voz mesmo. Acho que na primeira aula, que foi a da semana passada, não, às vezes não dá porque tem outras aulas e aí precisa ver também para colocar na conta da escola, porque daí precisa ter várias contas, entendeu? Então tem um pouco isso às Ah, vezes que tem acontece. outros cursos no mesmo tempo, você diz? Às vezes acontece. Ah, Mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver como que vai ser hoje. Deixa eu só ver aqui, tá aparecendo para mim Vimar, mas eu não sei, acho que tá certo, né? Deixa eu ver. Eu não tô reconhecendo os nomes. já entrou as colegas? Tá ingressando mais uma pessoa agora, Hum, conectando áudio. Vou esperar só mais um pouquinho por hum. conta desse atraso. Vou escrever aqui no grupo.
Olá. Vamos esperar então 5 minutinhos para todo mundo se achar. Tranquilo. Como que passaram a semana? Como que foram os estudos? Oi, bem. Foi bem? Eu queria te... Agora só tá falando só comigo, né? Sim, estou perguntando para todo mundo. Ó, tá entrando. É que acho que algumas de vocês estão entrando com outras contas. Estou vendo. Bom, deixa eu ver. Divaneide. Oi, Divaneide, tudo bem? Seu microfone está desligado. Tá. Eu tô no outro, eu tô na Sigana conta da minha Esmalcada filha, que eu tentando entrar pelo computador, eu vou desligar aqui. Ah, tá bom. Você vai entrar pelo outro. É Estou isso? com o meu, eu tava com o da minha filha, tava Vicky Mar. Ah, mas eu já aceitei. Tá aqui. Não, esse aí tu pode, não aceita não, porque eu tô no meu, tava entrando pelo Ah, tá bom. E computador. agora, eu removo Remove esse esse, por Vimar? favor. Tá bom. Isso. Obrigada. Agora tem o Ótimo. Eduardo, deve ser alguém entrando com a conta do Eduardo também. Vamos ver. Pronto, agora eu estou no meu mesmo. Tudo bem? Aqui dá pra Tudo gente se bem? ver, né? Sim, que legal. O outro não dava, não? O outro não. Não tava dando certo. Oi, Não quem tem que... microfone. Oi, colega. Divaneide, prazer. Prazer, Diva. Diva. Deixa eu ver. Quem que entrou como... Temos um rapaz no grupo ou não? Quem que entrou com o Eduardo? Deixa eu ver. Ah, é a Jéssica. Oi, Jéssica. Tudo bem? Abre seu microfone um pouquinho só para dar um oi. Que o login é do marido. Acho que ela não abriu o micro. Depois, quando a gente... Bom, vocês já estão com os microfones fechadinhos. Depois, quando a gente começar... Oi, Jéssica. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo. Ah, eu fiquei na dúvida. Quem será que é o Eduardo? Que bom que você Não, acho que falou. entra no login dele, sempre Ah, entra no login acontece. dele. Tudo bem, agora eu Oi, já sei. Jéssica. Tudo bom? Dani, tudo bom? Vou dar só mais um minutinho para ver se entra mais alguém e a gente consegue começar. Eu estava falando antes de vocês chegarem para a Suzane que a gente vai ver se nas próximas fazemos todas pelo Zoom. Que daí a gente pode se ver, dá para falar, né? Sim, e o que eu fiz semana passada, do Personal Shopper, não consegui acessar também pelo YouTube. Eu não sei se é algum problema na plataforma da Ecole. E daí eles até adiaram para sexta-feira, mas daí na sexta, no fim, eu não consegui assistir também. Ah, Daí, mas fica gravado também, algo. né? Hã? Mas fica gravado também, não Sim, fica? fica gravado. Tá bom. Bom, acho que dá para a gente começar. Não tem ninguém mais, acho que tentando entrar. Depois eu vejo. Caso vocês vejam alguém chamando e eu não vi, vocês me avisam, tá bom? Tá.
Eu estava perguntando também como que passaram a semana, os estudos, exercício, como que foi. Eu vi alguns exercícios, mas eu ainda nem consegui olhar com calma, que eu gosto de dar feedback dos exercícios, comentar, mas depois eu vou olhar com calma. Vamos começar, então? Tem alguém. Peraí, Vanessa. Oi, Vanessa. Tá ouvindo? Boa noite, estou te ouvindo. Ah, legal. Então, vamos começar? Quem tiver com o microfone, eu só vou pedir para desligar para não ficar o sonzinho. E acho que a Suzane também está ainda. Isso. Aí, vamos fazer como da outra aula. Vamos deixar um tempo final, tá? Para as perguntas, daí vocês comentam. Só para não me atrapalhar. Que às vezes fica um som ou alguma pergunta no meio, eu perco um pouco o raciocínio. Mas qualquer coisa também só gritar, não tem problema, tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui se não tem... tá, então vamos lá. Bom, desculpem aí todos os problemas técnicos, às vezes acontece, mas vamos começar. Hoje eu vou falar sobre como se desenvolve a autoimagem, tá? E aí, eu vou falar para vocês também no final da aula um exercício, uma técnica de trabalho que a gente vai fazer com o eu real e com o eu ideal, tá? Esse exercício que eu vou passar no final, ele é bem interessante para fazer nos primeiros encontros com os clientes de vocês. Por quê? Porque vocês vão ver que ele também acaba sendo um mapeamento da autoimagem. Vocês lembram que na aula passada a gente chegou na questão de fazer um diagnóstico a partir do método fenomenológico, que seria essa hipótese de acordo com a autoimagem do cliente. E esse trabalho do eu real e do eu ideal, ele vai ser mais um mapeamento de como que tá a autoimagem desse cliente também, tá bom? Bom, então, por que a gente está falando de desenvolvimento da autoimagem? Né? Por que a gente pensa em numa autoimagem que se desenvolve ou que pode se desenvolver? Porque a nossa autoimagem, ela não é uma coisa pronta, que nasce conosco. Nós não nascemos com uma autoimagem como se fosse uma personalidade nossa. Ela passa por um processo de desenvolvimento, que começa quando? Começa lá na nossa infância, quando nós somos bebês. Então, as psicólogas hoje do grupo, também depois, se quiserem complementar, vocês vão ver que a gente vai falar muito hoje de desenvolvimento mesmo psíquico. De que a nossa autoimagem, ela começa a se desenvolver como? A partir das nossas conquistas, né, que a gente vai adquirindo ao longo do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. E a primeira conquista, que é crucial, é que ocorra uma integridade neurológica. Ou seja, que cada parte do nosso cérebro que vai corresponder a uma parte do nosso corpo esteja íntegra, né? Que tenha uma maturação nesse sentido. E isso vai acontecer até os nossos 3 anos de idade. Então, os primeiros estudos em autoimagem, eles também eram muito voltados para essa questão neurológica, para a questão de como que funcionava essa conexão entre o nosso corpo e os nossos movimentos, né, e a nossa parte cerebral. E aí a ciência, ela queria muito entender nesses estudos por que, por exemplo, né, que era um fenômeno, por exemplo, que era observado, que
os soldados que iam para a guerra, muitas vezes eles tinham um membro amputado. E aí, né, ao perderem este membro, mesmo assim, eles continuavam tendo sensações em torno desse membro. Então, eles sentiam cócegas, eles sentiam um formigamento. Existia ainda uma presença daquele membro ali, que é o que a gente chama de membro fantasma. Então, esses estudos em autoimagem, inicialmente, eles eram muito voltados para isso, para essa parte cerebral que vai corresponder ao membro e que dava essa sensação de que havia aquela presença ainda, mesmo com a amputação, de que... por quê? Porque essa parte ainda estava íntegra, né? Ela estava funcionando ainda. Ela não foi perdida. Então, o membro foi perdido, mas essa parte do cérebro que fazia aquele movimento, que tinha aquela conexão com o corpo, se mantinha ali. E também depois, os estudos começaram a ser em torno do que a gente pode dizer que seria o contrário, que é quando uma parte cerebral que corresponde à autoimagem tem uma lesão, e aí a pessoa negligencia um lado do corpo dela, por exemplo, como se aquele lado não existisse, só que fisicamente aquilo está íntegro, não tem nada afetado, mas no cérebro aquilo se afetou neurologicamente. Então, esses primeiros estudos em autoimagem, eles estavam muito conectados nessa parte, em relação a essa parte fisiológica, biológica e neurológica do nosso corpo. E aí, eu só estou falando isso também para vocês verem como, para a gente entender o desenvolvimento da autoimagem, a gente precisa saber que no nosso cérebro, a parte que vai corresponder a isso, ela precisa estar íntegra, né, para que ocorra o desenvolvimento do nosso senso de eu, né, no sentido também corpóreo, né, de que nós somos um eu, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não nasce com essa percepção de que a gente é um eu, de que a gente tem um corpo, né? Isso, inclusive, é o que vai nos diferenciar dos animais, né? Saber que existe um eu ali, né? Que a gente não é puro instinto, né? Então, a gente tem uma compreensão do nosso eu. E no processo de gestação, a gente pode dizer que, de alguma forma, já começa o desenvolvimento da nossa autoimagem através do quê? Através dos nossos pais. Por quê? Porque quando os pais possuem o desejo de ter um filho, e aí quando eu estou falando desejo, não só no sentido de ter esse desejo de planejar, às vezes não é algo planejado, mas estar à espera da vinda desse bebê, desse filho, muitas vezes no imaginário dos pais, eles constroem e criam em cima desse projeto, em cima da vinda desse filho, uma série de planos e imagens que eles vão fazendo em torno de como que esse filho vai ser. Eles começam a pensar, a imaginar, e aí, ali, a gente tem a construção do quê? A gente tem a construção de um ideal, do que eles vão esperar, né? Essa espera gestacional, do que eles estão esperando deste filho que vai vir. E isso corresponde, gente, a tudo, desde como esse filho vai ser fisicamente, desde a personalidade que ele vai ter, desde como que vai ser o futuro dele. Muitas coisas vão compondo esse imaginário, né? E mesmo aqueles pais que dizem que não esperam nada, inconscientemente, este desejo, este projeto ali que é alimentado, ele tem algo ali, né? Nesse querer, nesse movimento de ter este filho. E, de alguma forma, é como se isso já nos fosse transmitido no período de gestação e logo quando a gente nasce também. Uma série de coisas nos é passada em torno do lugar que a gente vai ocupar naquela família. E também as condições que essa família vai ter, até a forma como essa família vai decorar o nosso quarto, as roupas que vão nos vestir, os tipos de cuidado que a gente pode ou não receber, já vão dizer muita coisa de quem a gente é e de quem a gente vai ser.
Então, primeiro, a gente é desejado enquanto um bebê ou um filho, para depois a gente crescer e desejar as nossas coisas, né? Então, nesse período de gestação, acontece um processo também muito importante, que é que a gente fica ali no útero, né, quentinho, gostoso, acolhido, protegido, e numa relação até corporal, né, onde a gente fica como um só com as nossas mães, né? Então, recebendo ali o alimento, nada nos falta, né? Caso não ocorra nenhuma complicação durante esse período gestacional, ele é um período muito ideal, né? Não tem nada ali que falta a este bebê que está ali como um só com a mãe dele, né? Ali na barriga da mãe. E aí, quando a gente nasce, né, é uma situação traumática nesse sentido, porque a gente sai desse lugar de proteção, de acolhimento, e aí a gente tem uma situação que cortam esse cordão umbilical, né? Só que esse corte e esse nascimento, né, do nosso parto, ele não é uma condição automática onde a gente passa a existir no mundo de fato como um eu, da gente saber que a gente está aqui no mundo e de que a gente é um ser, tá? Então, esse processo de corte, digamos assim, com a nossa mãe, ele não acontece automaticamente no nosso parto. Então, é como se no nosso psiquismo ainda, a gente ainda tivesse ali como um só com ela, né? Vai acontecer todo um processo para que, digamos assim, de fato esse cordão seja cortado. Até mesmo porque o humano, né, nós humanos dependemos de um outro para sobreviver. A gente não nasce e sobrevive sozinho no mundo. Então, a gente ainda precisa dessa mãe ou de uma outra pessoa que cuide de nós e que nos garanta a nossa sobrevivência, né? Então, quando a gente nasce, digamos assim que é como se pudesse se iniciar um processo muito aos poucos e gradual, e até mesmo isso vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Esse processo de separação da nossa mãe. E essa separação, como eu disse, ela acontece em um campo biológico, né? E isso significa o quê? Significa da gente sentir que a gente tem um corpo que é nosso, e no nosso campo psíquico, da gente perceber que nós somos um eu, que nós somos um ser, tá? Então, essa é uma grande e importante conquista. Sabermos que somos um ser no mundo, sabermos que somos um eu, né? Só um eu pode ter uma autoimagem, né? Então, quando a gente passa a se diferenciar, e isso passa muito por essa questão do corpo, né? De perceber o nosso corpo como uma unidade, né? É onde a gente tem o quê ali? A gente está percebendo o nosso esquema corporal, tá? Que é a nossa primeira autoimagem, tá? Primeiro, a gente precisa entender que a gente tem um corpinho aqui que é nosso, né? E esse esquema corporal também surge dessa integridade neurológica que eu estava falando. Então, o que acontece? Quem já teve contato com o bebê sabe que a criança, ela percebe primeiro o reflexo no espelho, e aí ela não sabe que é ela. Primeiro ela acha que é um outro. Depois que ela vai perceber que aquele reflexo é dela, que aquela imagem corresponde ao corpo dela. Então, ali que ela vai ter uma imagem corporal, tá? Tem alguns autores que, inclusive, fazem essa diferenciação entre esquema corporal e imagem corporal.
como se o esquema primeiro fosse essa percepção mais do corpo e a imagem quando a gente tem o reflexo, tá? Mas outros autores também depois vão falando mais de uma imagem corporal. Mas o importante é entender que esta imagem corporal é a nossa primeira autoimagem, tá? Então, quando a gente percebe isso, a gente está percebendo que muita coisa, a gente não está só percebendo que a gente é um eu, a gente percebe que existe um eu e existe um outro, né? Porque quando ocorre essa separação, porque antes era uma coisa misturada, a gente estava ali sem saber o que é eu, o que é a nossa mãe, era tudo uma coisa só, como se a nossa mãe fosse uma extensão nossa e vice-versa. Então, quando tem essa percepção da imagem corporal, surge o mundo, né? Olha que interessante e que importante. A gente só pode saber que existe uma série de coisas fora de nós a partir dessa percepção, né? A partir da percepção que depois vai acontecer de que existe um mundo interno e que existe um mundo externo, né? Que é eu, outro. Então, ali que começa esse desenvolvimento do eu, desenvolvimento do self, tá? Então, precisa ter esse eu para ter autoimagem. E esse eu vem desse primeiro contato com o mundo, né? Com os nossos pais, progenitores, cuidadores. E aí, assim, qualquer dificuldade ou questão neste período, neste processo, pode trazer uma série de consequências, de patologias e de sintomas futuros, tá? Só para vocês terem uma ideia, as que não são psicólogas, quando a gente fala de um quadro, né, quadros bem graves, a gente está falando de um quadro de autismo, de esquizofrenia, um quadro psicótico, a gente está falando de uma falha nessa questão do eu, né, de despersonalizar, de se confundir, né, de perder as fronteiras do que te delimita, tá? De não saber o que é você e o que é o mundo. Tá? Então, esse contato com o mundo, ele é muito importante, né? E aí que este mundo começa a surgir para nós. Nós vemos que existe o nós, né, quem a gente é, e o fora de nós. A gente começa a conhecer e a receber uma série de coisas desse mundo. Né? E o que a gente recebe conforme a gente vai conhecendo o mundo? A gente recebe uma série de valores, a gente recebe conceitos, normas sociais, o que é certo, o que é errado. E a gente, inclusive, vai criando uma relação com isso, né? E essa relação, ela é no sentido de que a gente está sempre criando conexões com essas coisas que a gente vai conhecendo do mundo e vai internalizando esses conceitos. E não só esses conceitos, o que a gente vai internalizando também? Essa imagem que os nossos pais têm de nós, o que eles esperam de nós, como eles gostariam que nós fôssemos. Então, os comportamentos dos nossos pais, inclusive, e como eles vão reagir aos nossos comportamentos vão nos transmitir o quê? Expectativas de como eles esperam que a gente seja, né? E também, às vezes, não são só, muito importante, não são só expectativas do que eles esperam, já são um olhar de quem eles estão dizendo para nós quem a gente é. Porque a gente depende disso, a gente está chegando no mundo, né? Então, a gente recebe isso, o outro nos diz quem a gente é primeiro, né? Então, a criança, ela vai recebendo isso. E aí, ela vai passando a ter comportamentos também, onde ela recebe o amor e a aceitação desses pais. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, ela depende disso para sobreviver, ela depende dessa conexão, ela depende deste amor e dessa aceitação. Compreendendo aqui que o amor, ele é o cuidado como um todo. Tá? A gente vai falar mais disso na próxima aula, né? Mas o que essa criança faz? Ela busca se encaixar nessa imagem do que os pais esperam dela.
E aí ela recebe o quê? Uma valorização, né? Então, ela emite um comportamento, né, que muitas vezes vai corresponder a isso que os pais estão esperando. E às vezes pode ser que ela emita um comportamento que não vai corresponder. E aí ela pode receber uma desvalorização também. E tudo isso vai sendo o quê? Absorvido, introjetado, né? E aí essa criança vai criando o quê? Quando ela introjeta isso, vai criando crenças sobre ela mesma, em torno do que ela acredita que ela é, vai, de certa forma, realizando escolhas que estão de acordo com essas crenças e que vão fazendo o quê? Vão confirmando essa imagem que os pais possuem dela, tá? Então, pensem que todos os adjetivos que os nossos pais usaram lá atrás para nos descrever, onde eles iam demonstrando o que eles esperavam de nós, às vezes de forma mais clara, mais consciente ou mais inconsciente, vai produzindo essa imagem, essa nossa autoimagem, tá? E também a carga afetiva, né, que possui esses adjetivos, esses aspectos que eles vão nos transmitindo. E isso é uma coisa importante de diferenciar, porque eu falo para vocês observarem muito na aula passada, na técnica das 5 pessoas, o que essa pessoa usa para se descrever. E tem uma coisa que às vezes, o seu cliente coloca uma coisa na técnica que não necessariamente está ali como positivo, ou seja, às vezes o que para um é positivo, para outro é negativo. E nem sempre ter escutado elogios ou classificações, digamos assim, consideradas positivas, vai se instalar ou vai significar uma autoimagem positiva. É um jogo muito mais complexo. Então, conta muito toda essa parte que eu falei de uma carga afetiva. Qual que é a mensagem que está sendo transmitida ali, tá? E às vezes de coisas indiretas, que não são tão claras. Então, em muitos momentos, isso que a gente escuta dos nossos pais, de quem a gente é lá atrás, às vezes se instala com ideias de perfeição, como uma pressão, tá? Então, é um jogo mesmo de construção da nossa autoimagem que vai acontecendo. Às vezes a questão de um elogio, por exemplo, que uma criança recebe de que ela é inteligente, ou uma ideia de que ela é a mais inteligente, né? A primeira da classe, que ela só tira notas boas, né? E notem que depende muito de como isso se coloca, tá? Ou o ser bonita, ou ser magra, né? Ou às vezes coisas que a gente pode considerar mais negativas, bagunceira, burra, teimosa, tudo isso vai nos marcando e a gente vai incluindo na nossa autoimagem. Então, a partir do que essa criança vai ouvindo sobre si mesma, sejam elogios, sejam julgamentos, sejam críticas, atributos que ela vai recebendo que vão dizendo quem ela é. E também toda a parte subjetiva que eu falei, desde as roupas que vão nos vestir, coisas que vão nos apresentar, todo um universo de como que é aquela família, o lugar que essa família ocupa socialmente, tudo isso vai dizendo de quem a gente é, tá? Tudo isso vai ocorrendo a partir da nossa escuta e desse olhar que a gente vai receber dos nossos pais no desenvolvimento da nossa autoimagem. E que vai acontecer principalmente durante a infância e também depois na adolescência. Caminhando como? Junto com as mudanças corporais. Nunca esqueçam disso, que é a parte da imagem corporal. Ela é muito importante. Então, na infância, a gente tem o quê? Um processo de descoberta do próprio corpo, de um sentido motor,
né? Quer dizer, eu tenho um corpo, o que eu faço com esse corpo? Eu corro, eu brinco, né? Por isso que é tão importante para a criança experimentar o corpo dela no mundo, né? Depois, na adolescência, a gente tem o quê? O desenvolvimento da sexualidade. Então, aí a gente tem outras questões, que é onde o corpo vai mudar muito também por causa dos hormônios, por causa da entrada na puberdade. Então, ali, o que acontece com o adolescente? De repente, ele se vê com um corpo novo. Quase como quando ele acabou de se acostumar, de conhecer o potencial dele, o corpo que ele tem, esse corpo começa a mudar. E aí, ele precisa fazer o quê? Ele precisa se adaptar a essa mudança. Ou seja, ele tem que se haver com uma nova imagem corporal, com um corpo que está ali se desenvolvendo. Então, a autoimagem, ela também vai caminhando junto com as questões corpóreas, tá? E o adolescente, ele passa por um processo de luto mesmo. Ele perde aquele corpo infantil e aí ele precisa revisar isso, ele precisa fazer uma atualização, tá? E é uma atualização tanto dessa imagem corporal quanto da própria autoimagem, tá? E isso é muito importante de entender, não só de entender como a autoimagem se desenvolve, mas de saber que é aquilo que eu falei no começo da aula, que, no fundo, isso é o que acontece com a gente ao longo da nossa vida, né? É que essa parte inicial, infância e adolescência, vai ser a nossa base, é o que vai nos definir no nosso hoje, enquanto adultos. Mas, ao longo da nossa vida, a gente vai passar por uma série de mudanças, não só corporais, vivenciais, o próprio processo de envelhecer. E a gente tende a fazer o quê? A ficar cristalizado, a ficar preso numa imagem, a ficar preso nessa imagem que os nossos pais fizeram de nós. A essa imagem lá atrás, que isso é o que eu falei que no fundo é o neurótico, que é alguém que está se vendo sempre da mesma maneira, que não consegue se ver ou se colocar de uma forma mais flexível. Então, está sempre fazendo o quê? Emitindo os mesmos comportamentos, né? Não sei se eu falei isso já na aula passada, mas eu deveria ter falado, que é a nossa autoimagem, ela vai definir os nossos comportamentos, porque a gente vai ter comportamentos para confirmar essa imagem. Então, se a gente está cristalizado numa imagem anterior, a gente vai emitir comportamentos em torno dessa imagem anterior. Aí o que acontece, por exemplo? Ocorre uma mudança brusca, não precisa ser corpórea, pode ser, por exemplo, eu mudei de trabalho e agora esse meu novo trabalho exige outras habilidades. Se eu fico presa ao que eu era antes, eu nunca vou conseguir me desenvolver. Então, é um processo de quase que a vida é isso, uma constante atualização. Né? Claro que não estou falando aqui de ser um camaleão, né? De estar sempre se adaptando à situação, mas de perceber o que está acontecendo na tua vida, que às vezes você ainda está se vendo com esse olhar lá atrás, e você já não é mais isso, você já é outra pessoa. Né? Então, essa autoimagem, ela precisa ser revista, atualizada. E na adolescência, é o primeiro marco, assim, que é muito importante da gente, digamos assim, filtrar esse processo inicial que aconteceu na nossa infância, que é onde a gente pode fazer o quê na adolescência? Desenvolver valores próprios. É onde começa a surgir também o nosso estilo pessoal, o nosso estilo de ser, né? Então, naturalmente, o que é muito natural, saudável na adolescência? Que a gente confronte os nossos pais e o nosso meio social, tá? É isso que vai garantir a nossa liberdade, a nossa independência, a nossa capacidade de pensar por si próprio. Por quê? Porque também ali na adolescência acontece uma outra coisa muito importante, que a gente pode até associar com esse processo que eu falei do bebê que faz essa separação da mãe e vai para o mundo, né? Na adolescência, é como se a gente também
fizesse ou precisasse fazer essa separação dos pais ou da família, daquele nosso núcleo ali familiar, que de alguma forma é bem mais protegido, para a gente fazer parte e ser aceito pelo nosso grupo de amigos, né? Pelos colegas, que vão o quê? Para o adolescente se tornar bem mais importantes do que os pais e a família. E isso é muito saudável, tá? Eu vejo na clínica que muitos pais, né, quando eu estou atendendo adolescente, e aí você vai ver que a questão é muito em torno disso. Os pais não conseguem lidar com essa fase. Eles não conseguem aceitar que o centro da vida do adolescente não é mais a família. E isso é muito bom para ele se desenvolver, né? Muitos pais não conseguem ver também que existe um ser ali que não vai ser exatamente isso que eles esperavam, né? Que daí a outra parte, né? Tem a nossa de ficar tentando atender às expectativas dos nossos pais, da nossa família, mas também tem o outro lado, que é eles ficarem querendo que o filho seja aquilo que eles esperam, de não entender que o filho vai ser o que for melhor para ele, o que fizer sentido para ele, né? Então, esse processo ali de como o adolescente vai se colocar, vai se ver na tribo dele, na galera dele, passa a ter muito mais influência no desenvolvimento da autoimagem dele e na autoestima naquele momento. Isso é muito importante, essa inclusão do adolescente no grupo. E não conseguir passar também por essa fase, que é uma fase bem difícil, a fase que ocorre os bullying, né? Uma série de coisas. Aí tem toda a questão também dos padrões estéticos. Então, isso também vai deixar marcas nessa autoimagem, nessa autoestima que, principalmente ali, ela tá como se fosse... Ela começou a se estruturar ali na infância, né? Claro que ali na infância a gente tem a base dessas vivências, mas ali no grupo é como se a gente pudesse fortalecer ela mais ainda, que é onde esse adolescente pode rever tudo isso. Então, ele tem mais autonomia nesse processo do que na infância, que a gente está muito mais recebendo, né, se nutrindo, introjetando, né? Na adolescência, não, a gente está fazendo o quê? A gente está filtrando, a gente está confirmando ou alterando aquilo que a gente recebeu. E juntando com novas coisas que a gente vai descobrindo com os nossos amigos, né? Com outros espaços que a gente vai ocupando. Então, tem uma autora, com certeza as psicólogas vão lembrar, que eu gosto muito, que é a Berasturi. Ela fala dessa adolescência normal, o que é considerado, digamos assim, o normal. Na verdade, o que ela quer dizer com esse normal é do que seria o saudável na adolescência, que ocorrendo na adolescência a gente não acha tão, digamos assim, estranho ou inadequado. Na verdade, é algo que é primordial para o desenvolvimento desse adolescente. Então, é muito comum o adolescente ter uma atitude reivindicatória, né? Agora, se tornar um adulto que precisa fazer isso sempre, daí a gente já não seria o normal, digamos assim. Então, essa ideia do adolescente rebelde, né? Que a gente constrói muitas vezes, ela faz parte desse processo onde ele precisa e pode se reinventar, né? E também construir o estilo pessoal dele, se ver de uma outra maneira, né? De realmente poder construir, digamos assim, essa autoimagem, podendo se diferenciar daquela imagem dada ali pelos pais. Tá? Então, às vezes, não necessariamente, né? Por isso que até a consultoria de imagem, ela não é muito interessante na adolescência se não considera que esse estilo está se construindo, ele não vai ficar fixado. É um momento de experimentação. Às vezes, a família é de um jeito, o adolescente vai para uma coisa completamente oposta, só para ele poder se experimentar diferente, em contraposição ou contradição àquilo que ele recebeu. Só que depois isso vai passar, ele vai construindo a própria identidade dele, né? Então, é um processo muito saudável nesse sentido, né? É claro que não é que ele vai abandonar totalmente aquilo que foi adquirido, né? Existe uma raiz ali, né? Mas é importante entender que o que mais vai marcar e influenciar é o que acontece na infância,
Depois, na adolescência, é esse processo que eu falei de fazer esse filtro. Então, a gente vai ali na adolescência juntando com aquilo que a gente já conhece com o novo. Como se a gente estivesse compondo um quadro mesmo, que eu falei, que é a nossa autoimagem. Então, é assim que ela vai se estabelecendo e se construindo. E vai a autoimagem caminhando, se desenvolvendo e se atualizando, né? Isso que é o esperado, junto com a imagem corporal. Só que aí, é claro, a gente pode ter várias situações, né? Não só pensando nessa questão do adolescente, a gente pode pensar no próprio processo de envelhecer, mudanças corporais, de engordar, emagrecer, um acidente, a própria gravidez. Nem sempre isso ocorre bonitinho, né, gente? Assim, e não sei se em algum caso ocorre bonitinho, às vezes é como se fossem novos partos que a gente tem que passar ao longo da vida, que a gente tem que ir se atualizando, né? Quase que nascer de novo, né? Então, esse processo, ele não é tão simples assim, né? Às vezes a gente se vê com um novo corpo ou se vê em novas situações da nossa vida e essa autoimagem precisa ser atualizada. E aí é aquele momento que muitas vezes a gente não se encontra, né? Que a gente precisa de uma ajuda, né? Que é quando eu falo que é a procura, não só pela consultoria de imagem, da psicoterapia também, processos de autoconhecimento de forma geral, às vezes é um sujeito que está ali não conseguindo muito bem fazer essa passagem, né? A partir dessas mudanças que ele está vivenciando, tanto do corpo dele quanto da vida. E das pessoas que se relacionam com ele também. Isso é uma coisa muito importante. De ser visto pelo outro com este novo olhar, com esta nova imagem. Às vezes a gente também está ali, né? Lembrem da técnica das 5 pessoas. A gente está ali se vendo de um modo, a gente se coloca para o outro dessa maneira. Quando a gente começa a tentar mudar essa imagem, nem sempre isso vai ser bem recebido. A tendência social é de que o outro espere o quê? Que você seja o mesmo. Então, às vezes, também tem um choque nesse sentido, de se colocar de uma outra forma, né? Porque, por mais que a gente fale que a autoimagem é como a gente se vê, né? A visão que o sujeito tem sobre si mesmo, isso não significa que trabalhar essa autoimagem é trabalhar isso de uma forma isolada, ele fechadinho no mundo dele, né? Nós somos seres de relação, então ela vai estar sempre em relação com o outro também. Então, é um novo parto, né? Por isso que é tão importante entender esse processo todo. E aí tem, citando de novo o Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que eu gosto muito, lá ela traz um conto que, inclusive, é um conto bem comum, acho que todas vocês devem conhecer, que é o do Patinho Feio, né? Que fala muito dessa importância, né? E acho que isso ilustra também muito essa questão do tanto de como a gente é recebido pela nossa família, quanto do grupo ali na adolescência, que é essa questão de se sentir pertencente, como isso é importante também nesses estágios iniciais, né? Então, fazer parte de um núcleo familiar, um grupo, uma tribo, uma sociedade, aí a gente pode pensar já aqui nos padrões estéticos, né? Uma sociedade que te aceita, né? Lembra que eu estava falando da empatia, né? Como que se desenvolve uma autoimagem? Com a aceitação do outro. Então, como é importante vivenciar isso socialmente, né? E aí a gente pode pensar 1000 coisas, né? Inclusive, que é como que a gente pode oferecer um processo em consultoria de imagem que ofereça esse acolhimento, esse pertencimento, como que a gente pode repensar a moda, como que a gente pode... será que a moda, ela está incluindo as pessoas, ou a gente está falando de uma moda que exclui, né? Que exclui mulheres gordas, negras, né? Ou que apresentam alguma deficiência, velhas, né? Então, o quanto a gente está, de fato, acolhendo, incluindo, tendo empatia, né? Não julgando, não tendo preconceito com as pessoas. Então, e o quanto também, né? Quando a gente está falando do nosso cliente,
ele vem com toda essa história, né? Lembra que eu estava falando na aula passada? O cliente tem ali as vivências, a história dele, né? Então, o quanto a família pelo qual ele passou, os grupos, as pessoas, e não só passou, às vezes com os quais ele convive hoje, né? Dão esse senso de não pertencimento ou de uma imagem negativa, né? De um entorno ali que não aceita essa pessoa. Então, por isso que é tão importante o cliente receber isso de nós, ele poder se reconhecer, ele poder se sentir aceito, ele poder se sentir parte, né? Então, a autoimagem, seja uma autoimagem positiva, seja uma autoimagem negativa, a autoimagem ela sempre vai ser um resultado das nossas relações, interações sociais, dos olhares, atributos, qualidade que as pessoas nos transmitiram e nos transmitem. Tá? Isso explica também a importância da técnica das 5 pessoas, né? Porque essa coisa do como o outro te vê é prestar atenção nesse olhar do outro, tá? E que é o olhar também, o seu próprio olhar, né? É muito difícil essa, digamos assim, uma separação muito clara e objetiva do que é o nosso olhar e do que é o do outro. Isso se mistura muito, né? Então, este exercício, ele é importante, né? Pensar sobre isso, como que a gente foi se construindo da forma que a gente é hoje, né? Porque é isso, a nossa autoimagem ela vai se desenvolvendo a partir do olhar dos adultos, que a gente vai receber na nossa infância de quem a gente é. E o que esses adultos disseram sobre nós, né? Se a gente recebe reforços mais positivos da nossa família e socialmente, a gente vai construindo uma autoimagem mais positiva. Se forem mais negativos, a gente vai construindo uma autoimagem mais negativa. Se o que nos é transmitido é um sentimento de inadequação, de não se sentir bem na nossa própria pele, né, a gente vai internalizar isso a partir do olhar dos nossos pais. Né? Então, muitas vezes é isso, por mais que tenha toda essa questão que eu falei da cultura e dos padrões estéticos, quem vai estar mais suscetível a isso? A gente vai falar muito mais disso no módulo 4. Mas quem que vai estar mais suscetível? Quem já tem essa base de autoimagem negativa, entende? Então, a pessoa está muito mais suscetível a esse olhar externo que for negativo a ela. Né? E aí essa autoimagem também cristalizada, de ficar preso a algo que muitas vezes você viu lá atrás, né? De quem você é. Ou de quem você não é também, né? Então, a gente fica muito com essa imagem do que o outro acredita ou acreditou que nós somos ou o que nós devemos ser. E aí, quando a gente não passa por esse processo em relação aos nossos pais, ao grupo, de se sentir visto de uma forma positiva, com autoaceitação, de poder depois encontrar a nossa turma. Às vezes, não tô... E assim, às vezes parece uma coisa mega romântica, né? Assim, como se fosse fácil. Não é algo simples. Às vezes a gente passa um tempo até longo, né? E eu percebo também na clínica, acho que também é uma coisa social, a adolescência, de alguma maneira, ela tá cada vez mais longa. Então, muitos, o que a gente chamaria de um adulto jovem, assim, que chega no consultório, que está começando, assim, a entrar no mercado de trabalho, você vê como isso se estende, assim, esse não encontrar a própria turma, né? De não se encontrar muito. E aí, às vezes, nesse momento de entrada no mercado de trabalho, você percebe que tudo está depositado ali. Então, tem uma expectativa de que o trabalho vai os definir quem eles são, porque eles não se encontraram ainda. Ou esse processo da adolescência não aconteceu, ele ficou meio tardio, porque eles ficaram muito colados ali aos pais e à família, e não vivenciaram muito o mundo de possibilidades, e aí aquilo começa a vir nesse momento que é
que não é o da faculdade, por exemplo, mas que é da entrada no mercado de trabalho. E aí, às vezes, o trabalho, ele se encaixa nesse sentido, mas depois aquilo perde sentido também, porque ainda não é aquilo, né? Ou aquela escolha profissional, ela foi feita num momento que ele nem sabia quem ele era ainda, ele nem tinha se encontrado, se definido ainda. Então, esse processo é muito importante de se identificar, de se sentir bem, de poder partilhar os mesmos gostos, né? Isso, o que é essa tribo, né, do adolescente? É muito aquele lugar que o adolescente vai se vestir parecido, gostar das mesmas músicas, se interessar pelas mesmas coisas. Depois, quando ele vai se tornando adulto jovem, ele vai podendo se diferenciar sem isso ser um problema. Mas passar por isso de se ficar meio indiferenciado é importante nesse processo, né? E aí, não vivenciar isso coloca esse adolescente num local de não aceitação. E às vezes já é algo que já começou lá atrás, né? Da não aceitação familiar, e aí depois vem a adolescência, vem o bullying, e aí se instala todo um processo ali. E aí, o que acontece, né? Se fica eternamente na busca dessa aceitação do outro, né? Então, notem como é importante quando a gente recebe essa pessoa, isso que eu falei da empatia, da aceitação, né? E aí, não é só uma não aceitação também, se fica muito numa coisa de não se saber quem se é, não se descobrir, né? De ficar preso a essa imagem que eu falei. Tem uma coisa muito importante também que isso vai se construir nas experiências. Não se constrói, né? Não se faz essa revisão da autoimagem se a gente fica no mesmo lugar. As vivências, as experiências são muito importantes para acontecer isso também, né? Mas não adianta ir para a experiência sem de fato estar ali, né? Sem de fato vivenciar aquilo, muito ainda preso e cristalizado a uma imagem anterior, que é aí quando começam os conflitos também, né? E conflitos em relação a quem a gente é ou quem a gente acha que a gente deveria ser. Então, a chave para uma autoimagem fluida é entender essa não separação entre a gente e a nossa vivência, né? O nosso contexto, olhar para o nosso cliente nesse sentido também. Quem que é o teu cliente hoje, né? Lembra daquilo do fenômeno? Olhar para o teu cliente também no aqui e agora, né? Tem toda essa história que define o presente dele, mas quem que é ele hoje, né? Será que ele se atualizou, digamos assim, de si mesmo, ou ele está preso lá atrás? Tá, né? Porque o hoje não é o mesmo que o ontem, né? Então, às vezes também essa não cristalização de entender de que muitas vezes não é que a gente é algo, é que a gente está algo, né? E aí essa autoimagem também nesse sentido, de não ficar preso a situações, a vivências da infância e da adolescência, que é claro que nos determinam de alguma maneira, mas a gente não é mais aquela criança que estava lá atrás, ou aquele adolescente que estava lá atrás, né? É possível fazer algo disso. A gente não é um resultado puro do que fizeram de nós, né? Então também tem um processo de autonomia nesse sentido, né? Então, conforme o cliente vai entrando em contato com a própria autoimagem dele, que eu falei na aula passada, que é um processo de conscientização, ele também vai pegando as rédeas nesse sentido, do que ele está fazendo com o que fizeram dele, né? E aí, também, num outro processo, na relação com o outro, que às vezes não é nem a questão da cristalização, mas é isso de estar tão perdido que esse cliente busca o tempo todo, fica numa eterna busca de receber um reconhecimento do outro, de receber um reconhecimento externo, de não poder fluir livremente na própria existência dele, né? Então, o que é muito importante entender? A nossa autoimagem, ela é uma eterna construção, na verdade,
né? Por mais que a gente possa falar de metas que a gente vai falar no final do curso, isso que a gente vai falar hoje, mais que é o eu real, o eu ideal, ela está sempre se construindo no fundo. E quando a gente fica estagnado nesse processo, o que acontece? É aí que acontecem os sintomas de perder a nossa autoconfiança, nos sentirmos inseguros, inferiores, principalmente quando não recebem esse retorno, esse olhar externo, ficar dependente deste olhar do outro, né? Notem como isso é muito a criança lá da infância que fica só recebendo ali o mundo dos adultos, esperando que o outro diga para ela quem ela é, né? Então não tem uma autonomia nesse sentido, né? Ou de decidir, de saber o que é melhor para si, né? Então notem como esse processo da adolescência também é muito importante nesse sentido de poder lidar muitas vezes com percepções e expectativas alheias, externas, né? De saber quem se é em algum sentido, né? Então, poder se avaliar a partir de um referencial interno e não externo. Por quê? Porque o externo sempre vai mudar, né? E não só vai mudar porque na vida a gente passa por uma série de lugares, mas porque muda mesmo. Um núcleo familiar é de um jeito, outro é do outro, um país é de um jeito, outro, né? Então as mudanças acontecem, uma empresa é de um jeito, outra é de outro. Então o externo ele está sempre mudando, né? A gente não tem controle sobre ele. Então, o que os nossos pais esperavam de nós não é o mesmo que outros ambientes podem esperar. E aí, se a gente fica muito à mercê, fica essa insegurança, né? Então, como que a gente trabalha isso, né? Pensando em tudo isso, como que a gente pode trabalhar essa autoimagem para que ela possa fluir? Equilibrando o nosso eu real e o nosso eu ideal. Tá? Acho que pensei em da gente dar uma pausa. De repente, se vocês quiserem falar um pouquinho, como que foi até agora, se até aqui tudo bem, como estão? Oi, prof. Oi. E aí? Muita coisa? Oi, tudo bem, tranquilo. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Gostei ouvir o que você estava falando. Gostou? Sim. Legal. Alguém tem alguma questão, alguma coisa, ou a gente pode seguir? Pode seguir, tá? Muito bom. Estou aqui concentradérrima. Tá bom. Tá, então vamos, é isso? Então tá, qualquer coisa a gente conversa mais no final. Então, vamos trabalhar neste equilíbrio entre o eu real e o eu ideal. O que é isso? É poder se perceber, né? O nosso cliente ter a chance dele se perceber como ele realmente é. E o que é isso? Aquilo que eu falei, o que é o humano, né? Com defeitos e qualidades. Poder caminhar também para uma possível congruência, digamos assim, que é quase quando... Eu lembrei agora de uma frase do Sartre, que ele fala que a existência precede a essência, né? Eu acho que isso está muito de acordo com isso que eu estou falando nessa aula, de como a gente vai se construindo de alguma maneira. É claro que tem uma série de coisas que a gente não controla, que é a nossa história, que é o que a gente vivencia, que é o que a gente passa, mas em algum momento, né, tem uma série de escolhas que a gente vai fazendo, né? Então a congruência, ela é isso. Lembra que eu falei na aula passada, avaliar, fazer esse diagnóstico da autoimagem do teu cliente, será que ela está congruente? É quase que um fiz de propósito, né? Quer dizer, isso é quem eu sou,
né? Então, quando vem um olhar do outro, que às vezes pode ser de estranhamento, de não aceitação, porque o outro está ali em outro referencial, a gente saber que isso não vai nos abalar, né? Não vai. Por isso que é isso que é a chave para a autoestima, né? Porque é quem a gente é. A gente sabe que foi aquilo que a gente foi construindo, né? Então, o que é o eu real? É como se é de fato. Dificuldades que existem, que precisam de desenvolvimento, recursos que a gente possui, também aquilo que faz a gente se sentir bem consigo mesmo. Às vezes está mais consciente e às vezes não. Alguns clientes não sabem que eles são, não sabem, inclusive, que eles possuem aspectos positivos, só se voltam para a parte negativa, só para o que eles acham que eles não são. Não se conhecem nesse sentido, de saberem que eles têm de potencial e de capacidade, tá? E quem a gente vai se tornando, né? Cuidado em achar que também essa aula e a próxima aula também, da gente às vezes culpar os pais, né? Pô, então tudo que eu sou é por conta dos meus pais, mas tudo que você é de positivo também vem disso, né? Porque isso vai nos definindo também, né? A gente também desenvolve uma série de coisas a partir desse olhar dos nossos pais. A gente precisa disso para sobreviver, né? Para se desenvolver, né? Então, esse é o eu real, quem a gente é, o que a gente possui de potencial e também as nossas falhas, as nossas limitações. E o que é o nosso eu ideal? Valores que internalizamos, né? Que são construídos a partir das pessoas critério. O que são essas pessoas critério? A nossa família, ídolos que a gente começa a adquirir ali na adolescência, pessoas que são referência para nós, pessoas no qual a gente gostaria de ter uma autoaceitação. O nosso eu ideal é como se fosse não, é um lugar onde a gente gostaria de chegar. E quando a gente fala dessas pessoas critério, notem também que são pessoas que a gente quer agradar e não é um agradar a todos. Por isso que esse ideal de perfeição, aquela pessoa que quer agradar a todo mundo, que nunca pode falhar, nunca pode receber uma crítica, um feedback negativo, isso não é o ideal dela. Isso é um ideal de perfeccionismo a partir de uma pessoa que está com uma autoimagem negativa e de inferioridade. E aí ela fica usando isso para se sentir melhor com ela mesma, para não entrar em contato com as próprias limitações. Então, o eu ideal, ele também precisa ser olhado nesse sentido, que às vezes a questão é essa, o cliente está ali numa confusão com tudo isso, né? Ali com aquele ideal lá da infância, ele já nem sabe do que ele gosta, da onde que ele gostaria de chegar, o que ele valoriza, o que faz sentido para ele, quais que são os valores dele. Então, quando a gente pode trabalhar com isso, a gente pode equilibrar esses dois, a gente pode rever tudo isso, rever esses ideais, ver o potencial que o cliente possui, né? Na verdade, ele ver, ajudá-lo a ver isso, tirar esses ideais inatingíveis e sem sentido, né? Então, é essa a questão. E quando tem esse pouco contato com o eu real, que é isso que eu falei, de não aceitar a falha, ou quando a falha vem, essa pessoa se coloca lá embaixo, né? Então, qualquer coisa, às vezes uma baixa tolerância à frustração, qualquer coisa coloca esse indivíduo lá embaixo, né? Por isso que não existe isso dessa autoestima que oscila, como se fosse algo assim... Eu escuto muitas pessoas falarem por aí, e isso, assim, conceitualmente já é incorreto, que é de achar que, hoje eu tive um dia bom, eu tô com boa autoestima. Amanhã eu tive um dia ruim, eu tô com baixa autoestima. Ou como se a autoestima fosse resultado de você se olhar no espelho ou se achar bonita ou não. Tem dias que você pode não se achar tão bonita, mas quem tá com uma autoimagem fortalecida e uma boa autoestima, não é isso que vai definir. Da mesma forma que uma falha no trabalho não vai definir isso,
Entende? Então, esse que é o trabalho, né? E trabalhar muitas vezes com o nosso cliente em torno desses rótulos que vêm de fora, principalmente quando são muito idealizados, em torno das redes sociais, de uma série de coisas nesse sentido, dos influencers, né? Então, vão comprometendo o quê? A relação do sujeito com ele mesmo e vão ferindo o amor próprio. Aí trazem os sintomas de ansiedade, né? Por que a gente tem muita ansiedade hoje? Né? É um sintoma, é o sintoma mais comum no consultório e motivos de por que as pessoas procuram psicoterapia. Porque a gente está hoje muito atrelado a esse ideal por conta das redes sociais. Então, a gente tem ali o tempo todo esse tipo de relação ali com o nosso ideal que fica muito colado ali. Né? Então, por isso que a gente tem uma sociedade tão ansiosa, porque a gente vive nesse ideal externo. Né? E aí, aquilo que eu falei também na outra aula, a gente está numa outra relação hoje com essa coisa da imagem, o nosso ideal, às vezes, ele está fora da gente, ele está ali no vídeo, ele está ali na foto, né? Então, tem uma confusão nesse sentido e vai gerando ansiedades de não ser aquilo que você está transmitindo com a tua imagem. E, às vezes, ser uma dissolução. Então, a gente precisa, de alguma maneira, possibilitar para o nosso cliente que ele possa entrar em contato com a verdadeira imagem dele mesmo, porque a gente tem esse fenômeno hoje de ficar vivendo na imagem ideal. E entrar em contato com a real gera angústia, porque ela não tem, né, tem uma distância muito grande entre as duas. Então, a ideia é poder reconstruir uma autoimagem, porque o eu real e o eu ideal, eles sempre vão fazer parte da autoimagem. Então, poder reconstruir uma autoimagem mais coerente, verdadeira, com um novo conceito desse eu, né? E é claro que o ideal, ele não vai deixar de existir, mas ele precisa se tornar mais próximo e mais de acordo com a essência, mais possível de ser alcançado, mais generoso, tá? E aí, existem várias formas de ir fazendo o cliente entrar em contato com isso. Tem o questionário de autoestima, se vocês olharam lá na plataforma, é um questionário simples, mas é uma forma desse cliente ir pensando sobre algumas coisas, de como que está a autoestima dele, como que está essa autoimagem. Eu criei essas perguntas também porque no começo eu utilizava a escala de autoestima. Aí, se vocês tiverem interesse, ela tá num livro de psicologia positiva, mas eu acho que dá para achar online também. Esse livro que eu tô falando agora, eu acho que é Avaliação em Psicologia Positiva, que tá lá nas referências do módulo 1. Mas, assim, eu só falo porque tem muitas... Oi? Desculpa, travou, não escutei o Ah, não livro. vi. Sim, Tá. não escutei que É você falou no final, perdão. Não, tudo bem. É o Avaliação em Psicologia Positiva. Mas, se tem alguma coisa que eu tô falando, mas eu acho que é esse título mesmo, agora eu tô sem os autores. Mas é só ir lá no módulo 1, nas referências bibliográficas, que eu falei que eu dividi por temas, e aí vai lá em Psicologia Positiva e ele tá lá. Aí tá completo, tá bom? Obrigada. Ah, Vanessa escreveu, é esse livro mesmo. Legal. E aí, eu estava falando por que eu parei de usar essa escala. Porque eu sentia que nesse processo que eu falei, da gente trabalhar muito com o cliente enquanto fenômeno, com a percepção dele sobre si mesmo, com o que ele traz ali, essa escala, ela traz um valor numérico, né? Ela tem ali um score, a gente chega num score de como que está a autoestima em relação à média. E aí também isso já é uma questão importante, porque se a gente tem uma sociedade que está construindo tudo isso que eu falei, né, de ansiedades, esses ideais inatingíveis, corpos inatingíveis, né, padrões estéticos,
que não consideram toda a diversidade. Então, é claro que em relação à média, também muitas vezes pode não ser, entende? E aí eu sinto que não é muito interessante num trabalho clínico ou num trabalho com teu cliente. Eu acho interessante utilizar essa escala se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, e aí se você quer ver uma amostra ali de pessoas, e aí você aplica essa escala para você ter um score ali de como que tá, né? Mas no trabalho com o cliente, ela só vai dar um número, né? E aí também tem a ver com um posicionamento, que é de pensar que a nossa ideia, ou pelo menos é como eu gosto de trabalhar, não é a gente inferir, mas poder fazer com que o nosso cliente reflita e se conscientize. Porque às vezes essa autoimagem também de a sua autoestima está abaixo da autoestima da média, aí você cria uma outra autoimagem no cliente, tem que tomar cuidado com isso. Que é uma ideia ali, ele fica ali estigmatizado, porque eu tenho autoestima baixa, né? E aí eu não acho tão interessante. Então, eu acho mais interessante a gente poder trabalhar com esses exercícios que são mais reflexivos, tá bom? E aí tem o exercício da aula de hoje, que vai trabalhar nessa questão do eu real e do eu ideal, tá? Então, se concentrem bem agora, que eu vou passar qual que vai ser o exercício. Inclusive, esse exercício, ele tá na plataforma, daí tem tipo uma tabelinha, e aí nesse exercício que tá ali na plataforma, ele não é tão completo como eu vou falar hoje, ali é só como se fosse um diagrama mesmo de como vocês podem fazer, e lá ele fala para fazer, né, para o cliente fazer um desenho. Atualmente, com os atendimentos online, eu não tenho pedido desenhos e normalmente eu peço mais com adolescente, tá? Que aí o que é o exercício? Fazer esse desenho de um lado do eu real, do outro lado do eu ideal, e depois escrever o que corresponde ao eu real e ao eu ideal, tá? E aí, a partir dessa descrição que o cliente vai trazer, essa que é a parte mais importante. Só fazer esse exercício já é muito importante, ele ter que pensar sobre isso, se deparar com isso, mas aí o que vai ser o mais interessante é como que vocês podem trabalhar em cima disso. Eu uso muito esse exercício na clínica, muito, tá? E eu vou te falar que, assim, vou falar para vocês que ele é muito bom, mas a questão é como que vocês utilizam ele enquanto ferramenta. Por quê? Porque quando o cliente coloca ali o eu real, precisa olhar uma coisa. Primeira coisa que você vai trabalhar com ele. Observar se ele colocou aspectos positivos ou só aspectos negativos. Ou, às vezes, pode acontecer que faltar aspectos negativos também, tá? E isso é muito legal de sinalizar, porque daí o cliente se dá conta de como ele está se vendo. Se ele só está vendo os aspectos positivos, que é muito raro, normalmente só aparecem os aspectos negativos e que ele não está vendo o que ele tem de positivo. E aí, se acontecer isso, né, ou se o cliente colocou só um aspecto positivo, pedir para o cliente colocar pelo menos 5, tá? Porque daí ele precisa fazer esse exercício de pensar e entender que tem coisas boas nele, tá? E se ele vir com algo do tipo, mas não tem, já corta e fala, todo mundo tem, você que não está vendo. E deixa ele com isso, nem que ele tenha que fazer e te trazer depois, tá? Uma outra coisa legal de trabalhar o cliente acredita, questionar isso com ele, que ele está transmitindo os aspectos positivos que ele possui na imagem dele? Ou seja, ele mostra isso para o outro, as pessoas veem o que ele tem de positivo, ele usa isso. Provavelmente o cliente que não colocou, não usa, não mostra, não transmite. Então, a gente já está colocando ali ele em contato com isso. Questionar, caso ele transmita, tem algum aspecto ali que ele colocou que ele gostaria de transmitir mais para o outro?
que ele não está mostrando, algum recurso que ele possui, bem voltado para a consultoria de imagem. E eu faço muito esse exercício também. Como que esses aspectos positivos ali desse eu real podem ser traduzidos em imagem. Só que não são vocês que vão dizer, é o cliente que precisa fazer. Ele precisa pensar peças, cores, acessórios que ele acredita que transmitem aqueles aspectos que ele possui. Porque esse é um jeito de ficar integrado e porque a gente precisa trabalhar com o que ele acredita, porque se ele colocar uma coisa que a gente pensa e acredita, não vai fazer sentido para ele. Então ele tem que estar muito claro que aquelas peças, aquelas cores, aqueles acessórios são um aspecto do eu real dele que ele vai estar transmitindo se ele utilizar aquilo. Então, dá para fazer bonitinho aspectos da personalidade, do potencial, da capacidade do nosso cliente que ele vai colocar ali no eu real dele, o que vai corresponder em imagem. Na psicoterapia, como que eu faço também? Comportamentos. Será que você está mostrando todos esses aspectos positivos? Não. Que comportamentos que você pode emitir que você vai estar colocando isso no mundo, nas tuas relações? Como que você pode... Quais que seriam modos de ser e de agir? Né? Pensar isso com o teu cliente, para que ele coloque estes aspectos do eu real dele no mundo. E também não só no mundo na relação com o outro, mas com ele mesmo, né? É que este no mundo é um processo que vai acontecendo naturalmente e depende também do que o cliente vai pensar e colocar ali. E muita coisa pode surgir, é muito livre, tá? E é o cliente que precisa pensar como que ele pode colocar aquilo, digamos assim, para fora, externalizar esses aspectos positivos do eu real dele e que ele possui e que já estão ali, são os recursos dele. E isso precisa ser fortalecido, valorizado. Depois, vamos para o eu ideal. Observar e conversar com o cliente sobre o que está ali e o que pode estar associado a um perfeccionismo. Ou que está ali para agradar o outro. Tá? E como que a gente identifica isso também, né? Até para ajudar o cliente. Coisas do tipo, não falhar, não errar, ter uma imagem impecável, às vezes uma coisa muito distante do tipo emagrecer 20 quilos. Não que não seja possível, mas quando isso se torna uma condição, a gente precisa entender como que está isso para o nosso cliente, se ele já está fazendo algo em relação a isso ou não, né? Como que isso está se colocando? Será que isso é um aspecto positivo para a imagem dele? Travou aqui ou não, gente? Para mim deu uma sensação que travou, mas acho que não, né? Eu tô vendo aqui no chat. Não tô conseguindo ler direito. Acho que a Vanessa falou de uma dúvida e se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá? Então, tudo que for nesse sentido do perfeccionismo, tá? Depois que a gente consegue tirar isso, limpar, digamos assim, esse ideal, essas ideias de perfeccionismo, de coisas inatingíveis, a gente pode trabalhar em cima do que o cliente trouxe ali, de como ele quer ser, como ele quer se sentir, né? Aí podem ter muitas coisas, mais segura, mais confiante, mais bonita, né? E aí a gente vai questionando, o que você pode fazer para se sentir assim? Quais comportamentos ou o que você precisa desenvolver para ser assim, né? E aí na consultoria de imagem, né? Porque na psicoterapia a gente trabalha isso de modo geral, né? Pode ser coisas que não tem nada a ver com a imagem, e eu gosto de ir integrando, né? Então, por exemplo, se no ideal tiver
mais inteligente, né? Então, primeiro eu vou trabalhando os comportamentos, né? O que você precisa fazer para se sentir assim? Ah, estudar mais, ler mais, né? Ou fazer um curso X. Quais comportamentos ou que você precisa desenvolver para ser assim? Ah, eu preciso falar mais o que eu penso, me colocar mais. Depois, quais que são as peças? Quais que são os estilos, né, que traduzem isso para você? Que seriam essa imagem de uma pessoa mais inteligente? Que cores que usando você se sente mais inteligente? Então, notem que a gente está o tempo todo falando de autoimagem. A gente está trabalhando com o significado que possui para o nosso cliente, de como ele vai se sentir daquela forma, de como ele vai desenvolver aquilo. Então, isso vai se sobrepor a qualquer significado cultural em relação à cor, em relação a estilo. E a autoimagem dele está ali o tempo todo. Por quê? Porque a gente constrói essas ideias todas em tudo que isso que a gente vê hoje na aula. Tá? E pode acontecer, algumas clientes podem dizer, não sei, eu quero que você me diga, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai até discutir ao longo do curso, né? É um posicionamento. Eu, por exemplo, devolvo a pergunta, eu não trabalho com essa resposta onde eu dou uma resposta, né? Então, também é nesse sentido de como que você vai se colocar, né? Dependendo do teu posicionamento, você está trabalhando com a autoimagem do teu cliente, dependendo não, tá? Então, notem que esse exercício, ele é muito bom a partir desses desdobramentos. É como se ele fosse um raio-x mesmo, que eu falei no começo da aula, da autoimagem do cliente. E é muito diferente do exercício anterior, onde a gente só tem uma hipótese. Aqui a gente aprofunda, a gente entra mais em contato com a autoimagem do nosso cliente. E a gente coloca ele para pensar quem que ele é de fato, o que ele já possui ali de recurso, né? Para que ele comece a se dar conta disso, né, daquela visão que eu falei na aula passada, que é mais humanista, né, dele saber os recursos dele, né, então a gente tem muito ganho em autoestima, em autoconfiança, e esse ideal que precisa ser revisto, né, e que precisa e pode se tornar mais próximo da realidade. Então, assim, a gente consegue essa aproximação, essa integração entre os dois na autoimagem do cliente, tá? Então, esse exercício ele é sobre isso. E eu gosto de fazer no começo também. Depois a gente vai trabalhar mais coisas. Vou passar mais exercícios de trabalho com eu ideal. No final do curso a gente vai falar no trabalho com as metas, tá? Vai estar tudo conectado. O que o cliente viu aqui, é claro que ele vai colocar lá na frente nas metas dele também, tá? E o legal de passar no começo é que é quase um jeito do cliente se dar conta e pensar de como que ele está chegando para o processo e como que ele quer sair, tá? Então, é sobre isso, né? Esse exercício é sobre quem a gente é e quem a gente pode se tornar. E o que a gente precisa fazer para se tornar isso? Mas isso que a gente está querendo é real ou é inatingível? Né? Porque se a gente está se colocando algo inatingível, né? Se o cliente está fazendo isso, ele nunca vai chegar lá. E aí o que acontece? Aquilo que eu falei, é aquele comportamento que vai estar sempre confirmando que ele não é bom o bastante, que ele não, né? É quase como assim, uma roda, ele vai correndo e aí nunca chega. Ou então, conforme vai se aproximando, é como se jogasse lá na frente de novo esse ideal e nunca chegar perto dele. Então, é mensurar, né? Isso que você quer sobre si mesmo, isso que você está vendo para si mesmo, é possível de ser atingido? É trazer essa questão e trabalhar em cima dela. Ok? Bom, é isso, gente. Agora eu preciso... Bom, agora vocês podem abrir o microfone, aparecer, falar. Eu só preciso ver como que eu vejo esse bate-papo. Ah, tá.
Tá, Suzane tá falando que precisa tirar uma dúvida depois, tudo bem. Essa aula vai ficar gravada até quando? Então, as aulas, gente, depois vocês têm 1 ano de acesso ao curso, tá? Então, todas vão ficar lá gravadas nesse período de acesso aí. Vanessa, numa consultoria de imagem, esse processo tem um tempo já determinado. Exemplo, são 8 sessões para trabalhar esses aspectos. Isso é uma questão? É uma pergunta, né? Então, num processo de consultoria de imagem, depende se você criou um processo onde você vai fazer isso por um tempo determinado, aí você vai trabalhando isso, né, todos os aspectos ao longo dessas sessões. E aí, como eu falei, eu vou dando os indícios ao longo do curso de quando que você trabalha cada aspecto. A aula passada e a aula de hoje são nos primeiros encontros, né? Onde você está colhendo todas as informações do teu cliente. Agora, o que a gente vai ver na próxima aula, por exemplo, que a gente vai falar mais de um trabalho com o espelho, já é uma aula que eu aconselho a fazer antes ou junto com o processo de montagem de looks, porque é um momento que a gente vai usar o espelho. Então, ao longo do curso, eu vou dizendo momentos para serem trabalhados se você quer fazer todo esse trabalho na consultoria de imagem, aí você faz atrelado. Ou também, como eu falei na aula passada, eu tenho alunas que gostam de utilizar isso solto. Então, elas veem que tem uma demanda ali, elas vão utilizar um exercício, ou uma outra demanda, elas utilizam outro, né? No processo já de psicoterapia, e também é o jeito que eu trabalho, é livre. Então, eu vou utilizando os exercícios conforme vão surgindo as necessidades do cliente. Às vezes, eu fico um tempão no exercício só, o cliente fica um tempão num processo até vir o trabalho com espelho, ou até vir outros tipos de trabalho que vocês vão vendo que vocês vão aprender. Então, na verdade, é algo livre. Vocês que precisam sentir como que é o meio que vocês preferem trabalhar, tá bom? E aí, gente, vamos conversar um pouquinho? Aproveitar que hoje é o Zoom. Angústias também, inquietações, dúvidas, comentários. Eu estou tentando ver aqui como que eu vejo todas vocês. Acho que é assim. Tem que estar ligada a câmera, né? Não estava. É verdade. Começa assim, né? Aí sim fica bem. Então, Elisa, eu estou amando muita informação, né? Muita mesmo. O primeiro módulo eu tirei assim 2 dias, terminei em 2 dias para ouvir todo o teu primeiro vídeo, né? Muito mesmo, claro que durante o processo vem muitas dúvidas, né? Eu fiz meu trabalho, algumas coisas eu não respondi porque eu já escrevi para você quando for ler o meu exercício, você vai ver lá. Tá. E aí eu quero que você me dê um feedback também, me fale, porque para mim é um mundo novo, né? Tem muita técnica aí da tua área, né? E então, assim, às vezes vem mesmo, é normal as dúvidas, né? Mas, assim, é muito enriquecedor. Eu estou muito, assim, feliz, porque eu não esperava que fosse bem completo. Eu estava imaginando que fosse uma coisa assim, mas não, vocês vão bem fundo, bem profundo, vem trazendo esse processo aí todo. Isso é muito importante, eu acho, para a gente, né? Para trabalhar com o outro, né? A maneira que vê o outro, muito legal, parabéns mesmo, estou aqui muito assim, a gente fica assim no momento, tudo que você falou, fico aqui refletindo e pensando, né, a questão até da adolescência, eu tenho uma filha de 14 anos, que tu falou, estou vivendo isso, né,
todo esse processo, né, da adolescência, tudo isso, né? Então, é interessante demais, porque o que você fala, você vai falando e aqui eu vou imaginando, e eu vou vendo coisas na minha filha também, né? Uhum. Então, é muito legal, muito interessante. Depois eu vou ver de novo, ouvir de novo esse vídeo, né? E vou rever as minhas anotações e ver os exercícios que tem para poder eu fazer. Mas muito obrigada aí pela a oportunidade, viu, de conhecimento. Legal, Divaneide, obrigada pelo seu feedback e fico muito feliz. Aproveitem muito o conteúdo. Aí é aquilo que eu falei que tem 1 ano, então dá para ir com calma. E aí é o que eu falei também, não fiquem ansiosas de fazer todas as leituras agora. Vai com calma, vai prestando atenção, ouvindo, anotando. Esse exercício que você falou de ir vendo com a tua filha. É maravilhoso, às vezes ter adolescente em casa te lembra da tua adolescência, às vezes ouvindo as aulas você vai lembrando do teu próprio processo, é essa a ideia também. E eu acho muito legal vocês, às vezes tem alguma coisa que vocês pensam assim que, mas isso eu achei que era de outro jeito, eu achei que foi diferente, acho que é legal a gente trocar também, porque aí o conhecimento vai se construindo de fato, né? Que não é só de absorver, mas da gente poder construir junto. Sim. Então, eu acho que isso que é o mais legal. Vamos ver se dá certo das próximas serem no Zoom também, que daí a gente pode ter essas conversas, que eu acho que é o mais importante. Tendo essa primeira parte, que é mais desse processo da autoimagem mesmo, de como ela se desenvolve, vocês vão vendo que as próximas coisas vão ficando também mais fluidas, porque elas vão se encaixando, né? E daí, quando eu falar de uma coisa, vocês já vão falar, isso lembra aquilo, as coisas vão fazendo mais sentido também. Que daí a gente vai vendo outros desdobramentos, né? Como que a autoimagem vai influenciando em outras questões. O que eu entendi também no primeiro módulo, né, no meu ver, até mesmo a técnica das 5 pessoas e tal, não é questão também só do vestir, da imagem, entendeu? Acho que é o Isso. todo, é o contexto todo, né? A tua Uhum, maneira como sim. você age, né, a outras pessoas, as tuas ações, as tuas atitudes. Então, assim, às Isso. vezes alguém vê na gente não só a maneira como você está vestida, às vezes, muitas vezes, pode estar camuflada muitas coisas, né? Isso. E é o processo, assim, é a maneira como você age mesmo com o outro, né? Eu acho que essa a parte é mais importante. É tudo um complemento, né, Elisa? Entendeu? Vai Isso. complementando um ao outro. Então, isso eu achei muito interessante. É nesse raciocínio que eu estou indo, sabe? É isso E mesmo. interessante. E também, quanto mais isso vai ficando integrado, mais autêntico, mais fluido, né? Quanto mais essa imagem interna, digamos assim, tá em acordo com esse externo, que daí seria a vestimento, a parte estética, mais essa pessoa se sente bem com ela mesma. Quando isso conversa, digamos assim, isso vai se integrando. Por isso que é de entender essa primeira parte para depois poder pensar a questão das roupas, né? Por isso que é aquilo que eu falei hoje, do eu real e do eu ideal, e como que isso vai refletir no comportamento, em como você se coloca para o outro, na vestimenta. Então, tá tudo atrelado. É isso mesmo. Legal. Muito legal. Obrigada. Obrigada a você. A Vanessa escreveu aqui, deixa eu ler. Isso, obrigada. Hoje estou só no áudio, pois estou no hospital com a minha mãe que fará uma cirurgia. Poxa, bom, espero que dê tudo certo aí. E aí na próxima você já pode vir com um áudio. Mais alguém? Suzane? A Suzane vai falar comigo depois, né? Então acho que é isso por hoje, né? Bom, então hoje ficou esse exercício,
do eu real e do eu ideal. Como eu falei, não tive tempo ainda de olhar o da aula passada, mas eu vou dar um feedback para vocês, para quem já me enviou. E é isso, e aí a gente se vê semana que vem, então, tá bom? Então, boa semana para vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Descansa bem. Vocês também. Para todas. Bons estudos também. Obrigada. E aí, qualquer coisa é só me chamar. Tá bom? Muito obrigada, Elisa. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Suzane, você quer falar por aqui ou a gente fala no... Pode ser aqui? Eu acho que... Tá, vai ficar gravado. Ah, Porque tá gravando. Melhor depois... Quer falar comigo? Quer me chamar? Me ligar? posso? Então tá bom. Tá bom. Então eu vou encerrar aqui, tá bom? Tá, obrigada. Tchau.